Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja Presbiteriana da Vila Telebrasília. Neste domingo nós vamos estudar dar continuidade aos nossos estudos sobre as lições É Tudo sobre Jesus. E hoje na lição de número 9, Jesus, o servo sofredor. Nossa lição é baseada no livro de Isaías, no capítulo 52, no final do capítulo 52 e no capítulo 53. Eu peço a você que deixe a sua Bíblia aberta nesse texto e nós vamos fazer a leitura nesse momento. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a de outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raízes de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura como os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá. O texto lido é do profeta Isaías, um dos mais conhecidos profetas do Antigo Testamento, não só pelo volume de seu livro, mas pela importância de sua mensagem, de suas profecias. Sua atuação se deu em torno do ano 740 a 681 a.C. Sua mensagem, ela buscava dar conforto ao povo de Deus com a boa notícia da redenção, mas também fazia apontamentos a respeito do julgamento do falso culto e da condenação da idolatria. A profecia de Isaías, ela é marcadamente messiânica, tratando com o povo de Israel daquele que viria, o Emanuel, o Deus conosco. Ele apontava para um justo reinado desse Messias, para a salvação de povos estrangeiros, o conforto de Deus.
E um importante momento, que foi o que lemos, ele trata do servo do Senhor. Ele vai tratar da libertação do povo de Israel, da libertação de Sião. E também vai tratar, ao final do seu livro, a respeito do novo céus e da nova terra. A porção que lemos do profeta Isaías se encontra no capítulo 52. Mas a partir do capítulo 50, somos apresentados a um personagem que se confunde com o povo do Senhor. O servo do Senhor, Israel, está sendo chamado à compreensão de que há um ministério ainda maior. Deus está exortando o povo a respeito de sua desobediência e está dizendo que aquele que é o exemplo, o servo sofredor, ele vai expiar o pecado do mundo. Há um contraste claro entre a obediência do servo sofredor e a desobediência do povo de Israel. É nesse contexto que somos introduzidos à figura do servo, tanto na compreensão do servo como Israel desobediente, quanto na obediência do servo que se tornará o servo sofredor. É exatamente nesse sentido que o texto que lemos nos apresenta este personagem, o servo sofredor. Há na figura deste servo uma grande exposição de sua humilhação, de seu sofrimento, das angústias que ele sofreria por causa do povo e da desobediência do povo. Mas há também um momento de exaltação. Este servo se torna o símbolo da obediência e o símbolo do poder de Deus para transformar a história do povo. Esse servo ele é marcado, então, por duas importantes características. Uma, a supremacia. Eis que meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Esse é o testemunho que o próprio Deus dá a respeito deste servo sofredor. Muito embora, para aqueles que olhem para ele, que observam o seu martírio, eles vão olhar para ele com espanto. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Quando olhamos para o sofrimento humano, é possível perceber a tristeza, a angústia, as preocupações, as ansiedades, talvez até mesmo os sinais da violência sofrida ao longo da vida. Mas nada poderia se comparar, ou pode se comparar, àquilo que o servo sofredor veria ou sofreria em sua própria carne. O servo sofredor, ele vivencia algo muito dolorido. Mas o testemunho que Deus dá a respeito dele é de supremacia. Ele é muito sublime. Essas duas características, elas parecem muito contraditórias. No entanto, a primeira, a da supremacia, mostra a percepção de Deus a respeito daquele que é obediente. Ainda que sofra, ele é exaltado. A outra perspectiva é a perspectiva humana. Muitos de nós temos a preocupação a respeito da nossa humilhação ou das coisas que sofremos, como se elas pudessem nos marcar de uma forma profunda e definitiva. É certo que a desobediência, ela traz como resultado o juízo divino. Por outro lado, a obediência nem sempre é um caminho fácil. Há aqueles que vão sofrer, e esse sofrimento pode trazer dores, pode trazer preocupações, mas quando nós olhamos sobre a perspectiva divina, com o olhar de Deus, nós estamos olhando para algo que é muito sublime, que é muito elevado. É um futuro maravilhoso e muito distinto daquilo que nós sofremos nessa terra. Em nossa lição, nós somos apresentados ao servo sofredor. E é interessante notar que não há rodeios.
a respeito das características dessa apresentação. Observamos que ao tempo em que é apresentado as suas virtudes e os seus valores, essas virtudes e valores são acompanhadas de sofrimento. Observem que há a visão do caráter sacerdotal do sofrimento. No versículo 15 do capítulo 52, ele diz assim: assim causará admiração às nações. Isso na versão Almeida Revista e Atualizada. Se formos à Revista e Corrigida, vamos ouvir a palavra borrifar. Ainda outras versões poderão trazer a ideia de aspergir. O ato sacerdotal de aspergir o sangue, de molhar com o sangue, como sinal da purificação e do cumprimento sacrificial. No entanto, o versículo continua demonstrando que os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão e aquilo que não ouviram entenderão. No entanto, quem creu nesta pregação? Há uma aparente derrota. Essa visão evangelística e revelacional que é demonstrada pelo servo sofredor e apresentada ao mundo a partir do servo sofredor, ela também sofre com a descrença e o desrespeito à mensagem que ele leva na sua própria carne. Se há, por um lado, o renovo e a esperança, como vemos aí no verso 2 do capítulo 53, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Ao mesmo tempo, a sua imagem pavorosa e espantosa, sem formosura e sem beleza, como sinais da violência que ele sofria, eram também motivo para desprezo e desgosto daqueles que o viam. Um outro elemento apresentado pelo servo sofredor é a sua humilhação voluntária. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. É ele quem se entrega, é ele quem se entrega aos seus opressores, a um juízo opressor que virá sobre ele. Uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. É evidente que o servo sofredor foi julgado de forma injusta, num juízo opressor. No entanto, ele manifesta ao longo de sua vida e testemunho justiça e inocência. Ainda assim, ele é condenado como um criminoso. É essa a apresentação que o profeta Isaías faz a respeito da figura messiânica desse servo sofredor, desse servo obediente que sofre as dores que lhe são causadas por este mundo, pela opressão deste mundo, mas que, no curso de sua história, há de alcançar uma grande e maravilhosa vitória. Ainda na apresentação do servo sofredor, são apresentados os elementos do triunfo no propósito que ele tinha com o seu sofrimento. Alguns elementos doutrinários importantes são retirados desta mensagem. Primeiro, a expiação substitutiva. A expiação substitutiva é evidente quando o nosso pecado, quando as nossas transgressões são postas sobre a figura do servo sofredor. Esta era a profecia de Isaías. Esta expiação, contudo, ela é decorrente de um castigo, de uma violência extrema que é causada a este servo sofredor. Há também a figura do pastoreio e do cuidado. As ovelhas que andavam desgarradas agora passam a conhecer um caminho
que pode levá-los novamente ao Senhor, ao Deus eterno. Contudo, este caminho tem como consequência ao servo sofredor receber a maldição das iniquidades, a maldição dos pecados. Ele precisa sofrer e morrer por causa da transgressão, não das dele, mas de todo o mundo. O terceiro elemento triunfal que nos é apresentado a respeito do servo sofredor é a sua obediência ao plano divino. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade prolongada e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. É evidente que o propósito de Deus está apresentando um cenário de dor, de sofrimento, de enfermidade para esse servo sofredor. Haverá um assassinato e um assassinato cruel. No entanto, o que vemos no verso 11 é que ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Mais uma vez, a expiação substitutiva se mostra evidente na ação do servo sofredor. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará. Justo e justificará possuem, obviamente, a mesma raiz hebraica, que implica que a obediência do servo é ou pode ser atribuída a outros pecadores, para que eles também sejam vistos como justos por Deus. Romanos, no capítulo 5, no verso 9, diz assim: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Isaías deixa evidente que a ação ou que os sofrimentos do servo sofredor trazem sobre si justiça, e essa justiça divina, ela pode ser atribuída a terceiros. Isso mediante a graça e misericórdia de Deus. O resultado da obra do servo sofredor é este: por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Hoje, nós podemos compreender que a revelação de Deus ela é completa na pessoa de Jesus Cristo. Aquilo que Isaías viu em parte, nós temos o testemunho dos discípulos e da palavra de Deus, que Jesus é o servo sofredor. Ainda no contexto do sofrimento do servo, este seria um evento de purificação de Israel que prefigura a imagem do Messias. Há uma rejeição relacionada à sua aparência. Ele era um homem de dores, ele foi perseguido por causa da justiça. Vimos ao início de nossa lição que a percepção a respeito do servo, ela vem da humilhação à exaltação. Conquanto a sua humilhação tenha relação com os aspectos físicos daquilo que o homem é capaz de ver, a exaltação, ela vem com a salvação do povo. Há uma oferta que é dada pela culpa no cumprimento da lei, conforme especificado por Moisés no livro de Levíticos. No entanto, o cumprimento da lei e a atuação sacerdotal da pessoa de Cristo Jesus
ela nos permite dizer que a lei foi satisfeita e, como resultado, há uma recompensa que é compartilhada. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Ele verá a posteridade e prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Nós havíamos visto no verso 12 que a recompensa da obra do servo sofredor era a expiação da culpa e carregar o sofrimento de todo o povo, o pecado de todo o povo em sua própria carne. Havendo ali também a possibilidade de compartilhar a sua justiça com os pecadores. No verso 10 nós vemos uma outra recompensa: prolongará os seus dias. Temos que compreender que o sofrimento do servo ele leva à morte, e a morte por causa do pecado, não dos seus próprios, mas de todos os outros transgressores da lei. Quando Isaías diz que ele prolongará os seus dias, ele está fazendo uma referência direta à ressurreição. Recentemente passamos pela Páscoa. E é exatamente isso que nós estamos enxergando na Páscoa: o ministério da morte e da ressurreição de Jesus. Podemos assim dizer que o servo sofredor, anunciado por Isaías, é, sem sombra de dúvida, o Senhor Jesus. A segunda parte de nossa lição nos leva ao sofrimento do servo. O anúncio profético da figura do servo, ele tem origem ainda anterior, no proto-evangelho de Gênesis, capítulo 3, no verso 15. Proto-evangelho é referência à primeira comunicação de Deus com o homem acerca da redenção. Foi aquele momento em que Deus disse à serpente que ela feriria o descendente da mulher do calcanhar, mas ele lhe feriria a cabeça. Embora a sentença dada à serpente, aquela também era a evidência da promessa de Deus de redenção para o homem e para a mulher. João, no capítulo 4, 26, Jesus diz à samaritana: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. De forma que não há dúvida alguma de que Jesus é esse descendente prometido desde o proto-evangelho. Vamos observar especificamente na profecia de Isaías o nascimento virginal, que foi então profetizado por ele no capítulo 7, verso 14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel, Deus conosco. Em Mateus, no capítulo 1, no verso 18, diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida do Espírito Santo. Este é o cumprimento desta profecia. Jesus cresceu, Jesus iniciou seu ministério, evangelizou, doutrinou, ensinou. Mas momentos antes do final de sua vida, ele passa por um grande julgamento. Cercado de testemunhas falsas e de acusações graves que o levam à morte. Isaías 53, 7 diz que o servo sofredor foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. É exatamente esse o testemunho de Jesus no Mateus capítulo 27. Acusados pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos perguntou: você não ouve a acusação
que eles estão fazendo contra vocês, contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Já depois desse julgamento e da sentença inicial proferida por Pilatos, há um espetáculo de horror que é demonstrado. Isaías 52 diz que muitos pasmaram à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Em Mateus, no capítulo 27, é essa experiência vivenciada por Jesus. Cuspiram nele, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com a cabeça. Batiam-lhe na cabeça, perdão. Há uma profunda humilhação, desprezo, que é enfrentado pelo servo sofredor. Isaías 53 diz que ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mais uma vez, é essa experiência que Jesus experimenta ao final de sua vida, quando os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandem executar a Jesus. Então perguntou o governador Pilatos: qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam: Barrabás. Há um momento em que Jesus é desprezado. Há um momento em que Jesus é rejeitado. Isso é evidência de que Jesus era o servo sofredor. Nossa lição ela continua demonstrando outros aspectos do ministério do servo sofredor. Outro é a respeito da morte do servo. Uma morte, como já falamos, substitutiva. Assim borrifarás muitas nações. Causará admiração, aspergirá. Calvino comenta que, a respeito desse texto, dizendo que seria o derramar da palavra às nações. Isaías 53, no verso 5, diz que ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O salário do pecado é a morte, e esse é o resultado natural na história do servo sofredor. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso diz respeito especificamente ao ministério da expiação das nossas transgressões, dos nossos pecados, perdão que é alcançado por meio do cumprimento da lei, pelo derramamento de sangue. Romanos, no capítulo 5, verso 1, o apóstolo Paulo diz assim: tendo sido, pois, purificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é aquele que teve o seu sangue derramado, teve o seu corpo moído em razão das nossas transgressões e para o perdão dos nossos pecados. Eu costumo dizer que pecados, eles são perdoados sobre a perspectiva nossa. Sobre a perspectiva divina, ele tem um preço. E o preço foi o sacrifício de Jesus. Sabemos da história de Jesus que ele ressuscitou. E desde a sua morte na cruz e após a sua ressurreição, o seu ministério em nosso favor consiste na intercessão. Isaías 53, 12 diz que o servo, ele intercedia. Diz assim: por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos seus transgressores. Romanos, no capítulo 8, no verso 1, mais uma vez o apóstolo Paulo nos diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque Jesus intercede. O sacrifício de Cristo, ele é suficiente para nos perdoar os pecados, e a intercessão de Jesus faz com que
a sua obra expiatória e os méritos e a dignidade alcançada por meio do seu sacrifício possam também ser transmitidos a nós, de forma que nós agora somos libertos da condenação do pecado. Ao concluirmos a nossa lição, lembramos que dentro dos ofícios de Cristo Jesus, como profeta, sacerdote e rei, a obra sacerdotal de Jesus demandava dele não apenas o interceder por nós ou entregar um sacrifício, mas ele próprio era o sacrifício em nosso lugar. Assim, tanto quanto ao sacrifício como aquele que oferece o sacrifício, eles são perfeitos. Somos salvos por meio do sofrimento de Jesus. Sua obra expiatória o conduziu à morte, e essa morte, ela é suficiente para satisfazer a lei de Deus, conforme descrito no Antigo Testamento. Nós somos salvos por meio da intercessão de Jesus. A morte de Jesus, ela tem um significado especial para nós, porque ele não morre em razão do pecado de outros, mas do meu próprio, do seu, de cada um dos eleitos. E é por esses que Cristo morreu. É a esses em que ele transmite a sua graça, transmite a sua misericórdia e transmite a sua justiça. Compreender o sacrifício, a morte, a intercessão de Jesus, isso deve nos motivar a amar a Deus, porque sabemos que ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. A nossa retribuição é o amar a Deus, é o obedecê-lo, é oferecer ações de graça em razão de sua obra e de seu ministério em nosso favor. Jesus, ele é o Redentor prometido, a salvação dos pecados, e ele nos concede a graça da reconciliação com Deus. E é esta reconciliação que nos faz ser abençoados. É esta reconciliação que nos traz paz, que nos traz alegria, que nos traz convicção de que somos amados por Deus. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo sacrifício de Cristo Jesus. Muito obrigado pela obediência de Cristo Jesus. Muito obrigado pela graça que nos é derramada por meio da obra maravilhosa de Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos ensine a amar e obedecer e a agir, ó Deus, em conformidade com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abraço a todos.